Muito bem, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista para o jornal americano The Washington Post e lá ele disse que não vai recuar nem um milímetro. Mesmo com lei Magnitsky no lombo, mesmo com toda a perseguição do governo americano, o Xandão está dizendo que não vai recuar nadinha. É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Eu vou ler rapidamente a matéria que fala sobre esse assunto e depois vamos fazer a análise. O que pode acontecer se realmente Alexandre de Moraes continuar dobrando a aposta, continuar batendo de frente com o governo americano? Quais podem ser as consequências para ele e para o Brasil dessa escalada? Então fica até o final para você entender tudo isso, ok? Então vamos para a matéria. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, assistia a um jogo do seu time de coração, o Corinthians, quando recebeu a informação pelo celular que Jair Bolsonaro tinha descumprido as ordens do magistrado de não usar as redes sociais. Moraes agiu imediatamente e determinou, em 4 de agosto, que o ex-presidente cumprisse prisão domiciliar. O episódio foi relatado pelo ministro em entrevista ao The Washington Post, publicada nesta segunda-feira. Ao jornal americano, Moraes disse não se intimidar depois de o governo americano impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela lei Magnitsky, sob o argumento de supostas violações de direitos humanos de Bolsonaro e outras figuras da direita brasileira. Abre aspas para Moraes. Não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem tiver que ser condenado será condenado. Quem tiver que ser absolvido será absolvido, disse o Xandão. Trump atribui a Moraes uma caça às bruxas contra Bolsonaro e o acusa de colocar em xeque a liberdade de expressão com inquéritos contra a desinformação. Na reportagem que descreve a entrevista, o The Washington Post descreve o ministro do STF como um xerife da democracia. O jornal americano lembrou que foi Moraes quem determinou a suspensão do X no Brasil por descumprimento de decisões judiciais, o que fez o proprietário da plataforma, o bilionário Elon Musk, chamá-lo de Darth Vader do Brasil. O ministro da STF também ordenou a prisão de políticos em exercício e ex-ocupantes de cargos públicos, além de destituir unilateralmente o governador de Brasília após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Agora, ao colocar o ex-presidente em prisão domiciliar e bani-lo das redes sociais, ele efetivamente silenciou uma das figuras da direita global mais conhecidas do mundo, escreveu o The Washington Post. Tá? A matéria continua aqui, mas para nossa análise aqui é o suficiente, tá? Xandão tá deixando bem claro de que assim, eu não vou recuar. Ele já tem mostrado isso, né? Cada vez que ele é confrontado, ele vai lá e continua batendo de frente, continua dobrando a aposta. E obviamente ele já tá tão encalacrado, né? Ele já passou ali daquele ponto de não retorno. Agora, qualquer recuada para ele é como se fosse a morte na vida pública para ele. Então não tem mais recuo realmente para ele. Agora, se tiver que existir um recuo nessa situação, ela vai ter que vir dos outros ministros. Os outros ministros é que vão ter ali, de repente, nos julgamentos de primeira turma ou nos julgamentos de plenário, de tentar colocar um freio no Xandão, mas ele não vai recuar mais. E para ele já virou, não é que virou, né? Sempre foi algo muito pessoal esse julgamento do Bolsonaro, até porque a gente sabe ali que existiam ali conversas, existiam coisas ali durante o mandato do Bolsonaro, né, quando eles estavam ali conversando ou nas tratativas ali para quem sabe tentar um golpe de estado, estava muito claro ali de que se realmente eles conseguissem fazer isso, o Xandão estaria lascado na mão deles. Ou iria preso ou seria desvivido, tá? Basicamente era isso que rolavam ali nas conversas, né? Nos bastidores ali no final do governo Bolsonaro. Então o Alexandre de Moraes, ele leva isso realmente para um lado pessoal. Cara, eu estou enfrentando aqui pessoas que realmente queriam queriam me desviver ou queriam me deixar preso, queriam realmente ali que eu virasse um exilado, um preso político, né? Aí a gente entra num outro aspecto, né? De que assim, cara,
a vítima da história virar o juiz é complicado. Você colocar uma pessoa que foi vítima de uma ação para ser o juiz ali, né, principalmente o principal juiz da causa, isso daqui realmente mostra que a nossa justiça brasileira ela tá muito problemática. Porque o certo seria o quê? Ele ser declarado suspeito e não participar, porque de uma certa forma ele foi uma das vítimas aí, né, dessa trama golpista, digamos assim, né? Então, é claro que quando você se sente perseguido e você está numa posição de juiz, você vai querer se vingar daqueles que te perseguiram. E é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Então, assim, a gente percebe que o Alexandre de Moraes não vai recuar nada. Ele, inclusive, até acelerou ali o Cristiano Zanin para tentar marcar o julgamento. O julgamento já está marcado, já vai ser agora no começo de setembro, se eu não me engano. Daqui a 2 semanas vai acontecer, vai começar esse julgamento. E o mais provável, né, para não dizer que é praticamente certo, é que o Bolsonaro vai ser condenado. Tá, com certeza o voto do Xandão vai ser para condenar o Bolsonaro. Muito provavelmente ali a maioria dos seus pares também vai condenar. A única dúvida que a gente tem é se o Luiz Fux, que é um dos ministros ali da primeira turma, se ele vai pedir vista ou não. Se ele pedir vista, provavelmente esse julgamento ele vai se arrastar ali por mais alguns meses e o Bolsonaro ainda não vai ser condenado automaticamente, né? Ele ganha aí mais alguns mesezinhos aí de sobrevida. Agora, se o Luiz Fux não pedir vista, Bolsonaro já vai ser condenado. Provavelmente o Bolsonaro vai querer recorrer ali para o plenário do STF, né? E provavelmente também deve ser condenado por lá também, né? Então é uma situação que para o Bolsonaro, em termos de STF, é muito difícil, é quase impossível. Talvez a única esperança dele seja realmente ali tentar uma anistia pelo Congresso e tentar talvez algum acordão ali com o STF para eles não barrarem a anistia, tá? Tentar ver se ele sai condenado pelo STF, mas consegue a anistia via Congresso para ele depois sair ali da prisão, tá? Essa é a esperança do Bolsonaro, porque via STF já está bem claro aqui que por mais que exista pressão do governo americano, por mais que os outros ministros ali, a gente tenha vários ministros que estão morrendo de medo da Magnitsky, mas ainda assim eu acredito que a maioria dos ministros vai acabar votando por condenar o Bolsonaro, provavelmente aí um 7-4 ou um 8-3 aí muito tranquilo aí se for pro plenário para o Bolsonaro ser condenado. E na primeira turma provavelmente um 4-1 aí, com o Fux sendo o único ministro aí que provavelmente vote contra essa condenação. Mas de resto os outros ali ministros da primeira turma devem referendar o Xandão e votar ali a condenação do Bolsonaro e dos outros ali que vão estar sendo julgados aí pela trama golpista, tá? Então esse é o cenário que está acontecendo e tá bem claro aqui que a Lei Magnitsky não vai parar o Xandão, que ele vai continuar ali a menos que ele seja parado pelos outros pares. Mas por ele, iniciativa individual, ele vai até as últimas consequências, mesmo que sugere aí uma série de problemas grandiosos, pessoais e até mesmo financeiros para ele, mas ele está realmente disposto aí até o fim para condenar o Bolsonaro. Isso está bem claro pela reportagem e pelas ações que ele vem tendo aí já há muito tempo, tá? Mas essa é a minha análise, essa é a minha visão. Eu quero saber a sua. O que você acha que vai acontecer? Você acha que realmente o Moraes não vai recuar nem 1 milímetro? Ou você acha que não, que isso aqui é só uma retórica, mas que talvez aí, se tiver mais pressão do governo americano, pode ser que o Xandão dê uma recuada ou os outros ministros do STF acabem recuando? Diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor o que anda acontecendo aí com o Xandão dentro do STF e a expectativa aí para o julgamento do Bolsonaro, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações e não esquece também de deixar o seu like, de deixar sua curtida para fortalecer o nosso trabalho, ok? Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.